2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Epístola do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Aquele que possa ficar de pé, fique de pé. Reverência à palavra do Senhor. Todos se encontraram? Amém? Diz assim: por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, portanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Vamos ler mais uma vez. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, portanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Feche aí os seus olhos, pode se sentar, põe a mão no seu coração. Peça para Deus falar com você nessa noite. Peça para Deus falar na sua vida. Fala: Senhor, eu quero te ouvir nessa noite, Pai. Eu quero ouvir a sua voz nessa noite. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para me falar nessa noite. Fala com o Senhor aí. Fala com Ele que você veio nessa noite na disposição de ouvir a voz dEle, de entender aquilo que Ele tem para você nessa noite. Ó soberano Deus, fala com a tua igreja nessa noite, Pai. Fala com todos aqueles que estão aqui, ó Deus, dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, aquilo que o Senhor tem para falar. Queremos, ó Deus querido, ó Pai, que a tua palavra gere em nós, ó Deus querido, a sua glória, ó Deus santo, ó Pai, porque o poder ele é momentâneo, mas a glória é permanente e transformadora, meu Pai. Então é por isso que nós queremos, ó Deus, a sua glória nas nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você é livre nessa noite para adorar o nome do Senhor. Você é livre nessa noite para exaltar aquele que te trouxe aqui hoje. Você é livre para estar aí expressando a sua gratidão ao eterno Deus por ter te trago aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu confesso que essa tarde, perguntando ao Espírito Santo de Deus: Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite? Olhei algumas palavras, esboçamos algum sermão, e no meio da tarde o Espírito Santo de Deus ele nos direcionou a esse capítulo, a esse versículo e ao seu contexto, para estarmos partilhando nessa noite com a amada igreja. Por isso eu te peço, abra os seus ouvidos espirituais, abra o seu coração para entender aquilo que o Senhor ele quer falar conosco nessa noite, porque às vezes o Senhor ele tem falado e nós não temos assimilado ou não temos entendido aquilo que o eterno Deus, através do teu Espírito Santo, ele quer realmente falar nas nossas vidas. Por isso, então, abra bem aí o seu coração, abra bem aí os seus
seu lado, aí dá um sorriso para ela bonito e diga para ela: abra somente o seu coração hoje. E o Senhor há de falar na sua vida. Aleluia. Irmãos, conforme as narrativas finais do capítulo 28 do livro de Atos, versículo de número 30, o apóstolo Paulo já estava liberto da sua prisão essa domiciliar, que ele cumpriu junto à guarda pretoriana, na época ali de Ciro, o grande imperador. Por que guarda pretoriana? Porque era só aqueles que serviam como oficial do império que estava diante dessa guarda. E quando essa guarda ela era exigida a estar cuidando de algum detento, de algum preso, era porque o imperador ele queria que aquela pessoa ficasse sob os olhares dele, que aquela pessoa não tivesse nenhum momento ali de prazer, nenhum momento para pensar em fugir. E mesmo sendo a domicílio, mesmo o imperador, ele dando privilégio para que o apóstolo Paulo alugasse uma casa, ele estava sobre os olhares dessa guarda, desses oficiais que eram os seus principais oficiais. E nesse tempo o apóstolo Paulo ele escreve a Tito e escreve a primeira epístola a Timóteo, quando ele estava sobre essa comissão, quando ele estava ali numa prisão domiciliar, sob os olhares ali daquela guarda de oficiais. Então nós começamos aqui a entender que depois que o apóstolo Paulo então ele sai dessa prisão, quando o apóstolo Paulo ele sai dessa primeira prisão que nós mencionamos, ele então agora começa a ser perseguido numa intensidade a mais daquilo que ele sofrera na sua vida. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, depois que ele passa por essa prisão que nós falamos, essa prisão domiciliar, ele então agora, depois de solto, ele começa a ser perseguido numa intensidade maior. Ele começa então a ser perseguido numa intensidade maior pelo imperador daquela época, que nós já mencionamos o seu nome, que era Ciro. Por quê? Porque Ciro entendia que o cristianismo ele não podia crescer. Ciro ele entendia, se deixasse na levada que estava indo, seria muito rápido a ascensão daquela seita que eles chamavam na época, daquele povo que nascera pequenininho, mas agora está tomando uma proporção que ninguém está dando conta de conter. Então ele agora começa a perseguir o maior interlocutor da época, que era o apóstolo Paulo, o maior homem que Deus levantara para propagar o seu evangelho. Então, depois de ser preso ali na sua casa, na casa que ele alugara, ali aonde ele estava, ali então agora ele é solto e ele vai então ver Timóteo, que era o seu filho na fé. Ele então agora vai ver Timóteo, que ele ansiava em estar com ele. Então o apóstolo Paulo ele estava possivelmente na Macedônia quando ele escreve a primeira epístola a Timóteo. Então ele sai de lá, ele não está mais preso, e ele então atravessa ali alguns lugares, e ele chega até Troade, uma região aonde também era anunciada a palavra de Deus. Ele sai da onde ele estava, da Macedônia, e vai até Troade para ver o seu discípulo, e esse que ele amava, que era Timóteo. E a palavra do Senhor diz: quando ele estava em Troade, o imperador então manda um escalão de exército, um escalão de soldados que faz parte dessa guarda, para
tinha como viver no contexto daquele, aonde ele olhava era só podridão, aonde ele olhava era só tristeza. Era para aquele lugar que o apóstolo Paulo, ele seria enviado. E é tão verdade isso, que a palavra de Deus diz que nem os amigos mais achegados do apóstolo Paulo conseguiu encontrar o seu paradeiro facilmente. Eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que procurar, porque Ciro estava destinado a acabar com o cristianismo. Ciro estava destinado a oprimir a vida daquele que era instrumento para anunciar o evangelho vindouro de Cristo. Ciro estava destinado a eliminar. Por isso que ele manda o apóstolo Paulo para uma montanha, para uma masmorra, ali aonde ninguém poderia chegar, nem os seus amigos mais influentes poderiam enxergar. E a história vai adiantando, vai passando, ninguém saberia onde era o seu paradeiro. A segunda carta, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo é uma das últimas cartas pastorais. O que é isso, pastor Marcial? Conselhos para uma vida cristã abençoada, conselhos para uma conduta cristã abençoada. Por isso mencionamos como uma carta pastoral, porque ela é dirigida como forma ali de chamar a atenção para as virtudes de Cristo. Ela é tida como carta pastoral para dar conselhos a nós sobre a nossa conduta, sobre a forma como nós temos que estar diante do nosso Deus, servindo, vivendo de forma correta, de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Então, meu filho, o apóstolo Paulo estava sofrendo ali uma das suas maiores prisões. Ele estava sofrendo ali uma das piores prisões que ele poderia enfrentar. E ele então vai agora e começa a escrever diante daquela perseguição que acontecera sobre a igreja de Cristo naquela situação, naquela época. Enquanto o apóstolo Paulo estava preso ali em Roma, estava ali preso, Ciro perseguia. Esse era o contexto, um contexto de destruição, um contexto aonde as pessoas começaram a ter acesso livremente para anunciar outros evangelhos que não eram de Cristo. Eles estavam enfrentando a maior decadência da sua época. Muitos que estavam na igreja agora são persuadidos por falácias de homens que não creem em Deus, mas de homens que eram enviados pelo rei Ciro para arquitetar um novo evangelho. E Paulo preso sobre Roma, e o imperador Ciro batalhando para que o povo desviasse, para que destruísse, para que o evangelho de Cristo fosse destruído. E a história diz na Bíblia Sagrada que muitos naquele tempo se desviaram, muitos naquele tempo abandonaram a fé, muitos naquele tempo não deram conta de passar sobre essas perseguições. Então, depois que ele então agora começa a escrever essa passagem, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta de dentro da prisão com um propósito: primeiro, de fundamentar o evangelho de Cristo sobre a vida das pessoas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: como está o seu fundamento? Fala para ela como está o seu fundamento. O primeiro propósito do apóstolo Paulo, ele escreve essa segunda epístola a Timóteo, é sobre fundamentar o evangelho de Cristo. O segundo propósito é de trazer para nós a responsabilidade de se pregar a palavra de Deus. O segundo propósito é a responsabilidade de se pregar a palavra de Deus e defendê-la e ensiná-la. Esse foi o propósito
Esse foi o propósito dele escrever essa carta, essa epístola de 2 Timóteo. Mas nessa noite nós queremos descer, alume esse versículo para a apreciação da igreja, para que nós entendamos somente um propósito, somente o primeiro propósito para o qual essa palavra, esse livro, ele foi escrito. Queremos falar a respeito do primeiro propósito, igual que é ele, aonde nós temos fundamentado as nossas vidas, aonde nós temos alicerçado a nossa vida, a fundamentação do Evangelho. Ela está na sua vida. A fundamentação do Evangelho, ela está gravada no seu peito. A base que você tem vivido é uma base que é onde tem verdade ou uma base de mentiras? Aonde você tem fundamentado a sua vida? Entre todos os propósitos que o apóstolo Paulo ele traz a esta epístola, esse é o principal, aonde a igreja de Cristo estava fundamentada. Sabe por quê? Porque estava uma avalanche de perseguição, estava uma avalanche de pessoas sendo perseguidas, o imperador estava devastando tudo, e somente aqueles que estavam fundamentados na palavra iria conseguir ultrapassar todas as perseguições. E é assim também no nosso tempo. Só aquele que tiver fundamentado na palavra, alicerçado na palavra, vai conseguir ultrapassar a perseguição da última hora. Só aqueles que estiverem fundamentados na pessoa de Cristo vão suportar a tentação, vão suportar a corrupção, vão suportar aquilo que o Deus desse século ele tem tentado você. Meu filho, aonde você tem fundamentado a sua vida, qual tem sido o alicerce da sua vida, aonde você tem fundamentado a sua vida? Não é porque eu canto bonito, não é porque eu prego e exorto, não é porque eu jejuo que eu falo bonito, que eu tenho uma homilética apurada que diz que eu estou fundamentado em Cristo. Quem está fundamentado em Cristo não se curva ao pecado. Quem está fundamentado a Cristo odeia o pecado. Quem está fundamentado a Cristo adora a Deus na beleza da sua santidade. Isso é para aqueles que estão fundamentados no Evangelho de Cristo. Ele sabe que o Evangelho ele não compactua com o erro, ele não compactua com a mentira, mas ele tem um prazer em expressar a verdade de Jesus Cristo, a verdade de Jesus Cristo. Muitos nesse tempo, o Espírito do Senhor nos alertava que tem usado os públicos, tem usado a sua autoridade para tentar impactar as pessoas. Mas quem vai prevalecer é só aqueles que estão fundamentados na verdade. Não é fogo de palha, não, está tendo muito fogo de palha. É fácil eu apontar o dedo para ti e dizer: muda, toma posição mais na minha vida. Será que eu estou fundamentado em Cristo? Será que eu estou fundamentado na verdade? Será que eu estou fundamentado? Era esse o propósito. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção ali de Timóteo para ele anunciar para o povo, para ele anunciar para todos que estava havendo uma perseguição e só iria prevalecer aqueles que estavam com a sua vida fundamentada em Cristo. Onde temos fundamentado nossas vidas? Será que tem sido em Cristo? Será que você tem fundamentado a sua vida realmente em Cristo? Será? Não precisa de responder para mim, mas eu quero trazer uma reflexão para você nessa noite. Será que você tem fundamentado a sua vida em Cristo? Porque nós batemos no peito, nós falamos, nós falamos em mistério,
temos visões, temos profecias, temos adoração, louvor, onde pulamos, cantamos, choramos, palavras que nos leva a uma dimensão muito grande, que entramos até dentro da história que o pregador está pregando. Mas será que a nossa vida tem sido fundamentada em Cristo? Será que tem? Essa foi a pergunta do Espírito Santo à nossa vida nessa tarde. Aonde nós temos fundamentado a nossa vida? Aonde tem sido a minha fundamentação? Porque muitos que falam que estão fundamentados em Cristo são falsamente desanimados pela circunstância da vida. Muitos que falam que o seu fundamento é Cristo são cada dia parados pela circunstância da vida e pelas oposições que o diabo faz. Aí a pessoa vem dizer: não, eu tenho fé, eu sou fundamentado em Cristo. Essa pessoa tem que tomar posição, mas a sua vida não está sobre o fundamento de Cristo, não está sobre o fundamento, porque você é levado pelos desânimos contínuos da sua vida, você é levado pelos desânimos da circunstância que tem vindo sobre a sua vida, e depois quer vir falar que está na rocha. Meu filho, pare com isso, por favor. O Senhor está nos chamando a viver uma realidade plena da tua palavra. O Senhor está chamando a igreja na última hora a deixar que o Espírito Santo fundamenta ela sobre a rocha, sobre o fundamento de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Como eu posso estar fundamentado em Cristo se hoje eu sou levado pelo desânimo? Não quero saber de igreja mais, não quero saber. Quando eu estou fundamentado em Cristo, que eu estou condicionado às situações que eu vivo. Se hoje eu estou na bênção, eu estou cantando a alegria do Senhor, minha força. Quando eu estou na bênção, eu estou cantando: oh Deus, o Senhor é maravilhoso, e dá testemunho da vida aqui. E quando aperta a circunstância, não quero ser mais crente, quero desistir de Deus. Eu estou hoje debaixo da autoridade de Deus. Hoje Deus está aqui, e a vida sua vai mudar, vai ser transformada. Não tem como isso não. Aonde você tem fundamentado a sua vida? Aonde você tem fundamentado? Hoje é glória a Deus misturado com aleluia baiana. A circunstância aperta, começa a xingar, começa a falar para abandonar Deus. Esse Deus não existe lá. Olha a minha vida, será que Deus não está vendo? Olha aí a situação, vai jogar tudo para o alto. Isso é sinal que a sua vida não está fundamentada em Cristo. Isso é sinal que as suas bases não são bases deixadas pelo Evangelho pregado de Cristo. Isso não é sinal que você está fundamentado. Falar é fácil, e viver. Aonde você tem fundamentado a sua vida? É em Cristo, pastor. Será? Será que em Cristo realmente? Olha o contexto que esse homem, apóstolo Paulo, ele está enfrentando. Olha o contexto. Quem era o apóstolo Paulo antes de ser transformado em apóstolo Paulo? Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos narra um dos maiores encontros de Deus com o homem. Ali Paulo está indo, ali no caminho de Damasco, e ele ia para matar os discípulos, e possivelmente ele ia para tentar parar a vida do discípulo Filipe. E quando ele vai, o Senhor aparece para ele numa glória poderosa, e ele cai por terra. A Bíblia diz, não diz se ele estava numa carruagem ou se estava a cavalo, mas diz que ele caiu por terra, porque a glória foi tanta que ele não conseguiu, e Deus permite não ter ficado.
sem enxergar pelos dias. Ele só tinha na sua memória o reflexo daquele dia. Ele só tinha guardado na sua memória o poder que o alcançou. Ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem inteirado ao sinédrio. Ele era um homem de uma majestade, de sabedoria. Ele era um homem aonde ele chegava, ele era bem requisitado pela sua inteligência, pela sua forma de se postar. Ele era irrepreensível naquilo que ele exercia. Por isso que ele é escolhido para perseguir a igreja. Mas agora, aquele que é perseguidor passa a ser perseguido. Esse homem, ele estava vivendo um contexto que ele nunca pensou que ele ia viver. Esse homem, ele estava vivendo um contexto que ele poderia muito bem pensar em desistir e dizer: Deus, me leva. Ele poderia muito bem dizer: Deus, antes eu perseguia, eu não era preso, eu não era humilhado, pelo contrário, eu era respeitado. Agora eu passei no seu evangelho, e o mais que eu tenho é chicotadas nas minhas costas. Ele poderia muito bem abandonar, regressar, ou então chamar o imperador e dizer para ele: Nero, a partir de hoje eu quero me reconciliar. A partir de hoje eu quero retornar ao império. A partir de hoje eu quero retomar as minhas atividades que eu fazia, e eu quero abandonar esse cristianismo, essa nova religião. Ou ele poderia pensar em provocar uma grande rebelião pela sua sabedoria, pela sua postura, pelo entendimento, pela influência que ele exercia na época. Ele poderia ter pensado em fazer uma das maiores rebeliões. Ele poderia mandar uma carta para todos os crentes, falar: vem para cá, para a porta do Império Romano, e vamos protestar para que eles venham me soltar. Mas ao contrário de tudo isso, sabe o que ele declara? Ao contrário de tudo isso, sabe o que ele diz? Eu sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que ele, Jesus, é poderoso para me guardar. Ele escolheu crer, ele escolheu crer, ainda que a circunstância estava difícil. Ele sabia em quem ele cria. E sabe qual é a diferença do apóstolo Paulo para a minha vida e para a sua vida? Nós não sabemos em quem nós temos crido. Nós falamos, mas nós não vemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos em quem nós temos crido. Esse homem, ele sabia. Por isso que às vezes nós falamos: eu quero ser como o apóstolo Paulo. Então, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quem é Jesus na sua vida. A primeira coisa que você tem que entender é saber quem é Cristo na sua vida, quem é Cristo na sua caminhada, quem é Cristo na sua vida. Eu quero ser usado como ele antes de ser usado. Eu tenho que saber em quem eu tenho crido. Eu tenho que saber em quem tenho crido. Aquele que desiste facilmente, esse não tem crido em Jesus. Aquele que abandona o barco não tem crido em Jesus. Apóstolo Paulo sabia em quem ele cria. Por isso que a sua vida estava baseada no Evangelho de Cristo, estava fundamentada no Evangelho de Cristo. Experiência é bom, mas não é sinal que estamos fundamentados em Cristo. Falar em mistério é muito bom, e eu gosto disso. Profetizar é muito bom, e Deus nos usa pela misericórdia. Mas melhor ainda é eu saber em quem eu tenho crido, porque quando eu sei em quem tenho crido, eu deixo efetuar
você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido só no momento da bonança. Aí você sabe. Aí é fácil crer. Aí é que fez o milagre. Aí é fácil expressar. Aonde você vai, está mostrando aquele sorriso mais bonito. Tem gente que assusta e fala: nossa, sorriso é esse? Mas quando começa a ser perseguido, quando começa as lutas virem, porque as lutas vão acontecer, é inevitável, vão vir luta, e é nesse momento que nós temos que levantar como um estandarte e dizer: luta, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem tenho crido. É por isso que ele expressa facilmente que o viver dele era Cristo e o morrer era lucro. É por isso que ele expressa tantas coisas facilmente, porque ele entendeu quem é Jesus na vida dele. E às vezes o que acontece é que nós não entendemos quem é Jesus na nossa vida. Nós só entendemos quando ganhamos um carro novo, uma casa, quando a poupança está bem, aí, mas e lá nas circunstâncias? É lá que você tem que conhecer Cristo, é lá que você tem que conhecer. Quando o apóstolo Paulo ele diz que ele sabia em quem ele tem crido, é o mesmo que ele estivesse falando: eu confio em Jesus, eu tenho depositado a minha fé nele, eu tenho descansado nele. Se ele permitiu eu passar por tudo isso, é porque ele está comigo aqui do meu lado, passando comigo essa aflição, mas ele vai me tirar. É esse Jesus que eu creio. Meu filho começa a crer em Jesus, começa a conhecer Jesus mais. Quando você está passando por uma aflição, ele não te abandonou, ele está contigo, ele está do seu lado, ele está caminhando contigo para te fortalecer, para te ajudar, para te erguer e para te tornar um grande vencedor. Você tem que conhecer a Cristo, você tem que saber aonde você tem depositado a sua fé, porque aí sim você vai entender aquilo que ele tem para a sua vida. Aí sim você vai entender que a sua vida está fundamentada em Jesus Cristo. Aí sim você vai entender que a sua vida está sendo baseada nas bases de Jesus Cristo. E aí algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ele está forçando a barra, olha lá, não pode ser de jeito, não pode ser de jeito, ele está forçando. Você tem uma palavra, a pessoa vem e pode falar: não é assim, você tem que amar, você não pode odiar. Mas aquela pessoa pisou no meu pé, é mais fácil amar aquele que te persegue ou aquele que te ama. Jesus disse isso, que o mais difícil é eu amar meu inimigo. Aí você fala: não, eu amo, eu tenho que honrar o inimigo, tenho que fazer isso. A pessoa assusta: não, ele está fazendo isso aí para graça. Não, meu filho, nós fazemos, sabe por quê? Porque o nosso fundamento não é em palavra humana, não é naquilo que você pensa, é na verdade que liberta, é na palavra de Deus, é essa palavra que transforma, e é nela que nós acreditamos, e é nela que nós sabemos que daqui a um tempo ele voltará, daqui a um instante ele voltará e nos levará para o seu trono da glória, para a Nova Jerusalém. Então começa a basear a sua vida no evangelho que liberta, no evangelho que fortalece, no evangelho que cura, que é o evangelho de Jesus Cristo. Fundamenta a sua vida nessa base, não na sua base, não naquilo que você pensa. Ah não, pastor, mas será desse jeito, será daquilo, meu filho. Baseie a sua vida no evangelho de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: acorda. Baseie a sua vida no evangelho de Jesus.
que querem desistir facilmente, crentes que de uma maneira ou de outra querem abandonar. E nós vemos a grande realidade é que ele já deixou de ter como base na sua vida o Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos os sinais de pessoas que não baseiam mais a sua vida no Evangelho de Cristo, a primeira coisa que muda na vida dela, escute isso: a sua predisposição não é a mesma. A sua predisposição não é a mesma de vir para a igreja, de orar, de jejuar, de acordar pela madrugada. Que é isso, pastor? Isso é mistério. Acordar de madrugada e orar. Que é isso? Jejuar 24 horas? Nunca. O que eu faço mais ou menos é um propósito de ficar sem refrigerante, que é mais conveniente. O que eu faço mais ou menos é fazer um propósito de ficar sem internet. Isso é sinal que você não tem fundamentado a sua vida em Cristo. Porque aquele que fundamenta a sua vida em Cristo, baseia a sua vida em Cristo, ele tem prazer na renúncia, ele tem prazer pela santidade, ele não vence somente o propósito ali do refrigerante, ou da televisão, ou da coca. Ele vence a sua carne, que está tentando te matar. E para me vencer a minha carne, meu filho, eu tenho que estar baseado em Jesus Cristo. Paulo foi Paulo, porque a sua base era o Evangelho de Cristo, não era baseada na sua sabedoria, na sua forma de pensar. A base da vida desse homem era sobre a vida de Cristo, sobre a palavra de Cristo. Porque quando não baseamos a nossa vida nesse Evangelho, a nossa predisposição não é a mesma. Não estamos fundamentados mais no Evangelho, não estamos mais baseados aí. Tem aquele que fala assim: pastor, o primeiro amor passou. Quando é no primeiro amor tudo é mais fácil. Meu filho, quem disse que tem dois amores? Quem disse que tem dois amores? Quando não, pastor, mas quando é no primeiro amor, eu oro, eu pulo, eu planto bananeira, eu digo não ao pecado, aí passa 6 meses, moça. No primeiro amor ela é tão linda, ela não existe isso. Temos que permanecer no primeiro amor, que aceitamos Jesus Cristo. Não tem segundo amor, ele não quer segundo amor. Sabe o que é a diferença? A nossa predisposição é porque ao passar do tempo nós deixamos de dispor a obra do Espírito Santo na nossa vida. Passa o tempo, nós não deixamos o atuar mais do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque pensamos que estamos em sabidão, pensamos que as nossas experiências vai fazer a gente entrar no céu. Ei, tome cuidado disso. Começamos no primeiro amor e temos que terminar no primeiro amor. Começamos no primeiro amor, o meu começo, o meio e o fim tem que ser o primeiro amor, tem que ser o primeiro amor, tem que ser a mesma disposição, tem que continuar sendo a mesma disposição. Nós deixamos de fundamentar a nossa vida no Evangelho. Por isso nos tornamos presas fáceis ao adversário. Porque não tem oração, mil desculpa. E quando acabar a desculpa, isso não, quando acabar, se Deus falar, não tem mais desculpa, não tem mais desculpa, pastor Marcelo, o que é que nós vamos dizer? Nossa, e agora? É mais fácil. Nós estamos acostumados em dar muitas desculpas do que arrumar um jeito para mim estar na presença de Deus.
nós achamos mais fácil. Nós vivemos nossa vidinha da mesma forma do que fundamentar minha vida em Cristo. Porque quando eu fundamento a minha vida, o Espírito Santo ele começa a dizer assim: muda o seu hábito, deixa eu transformar o seu caráter. Para de falar do irmão, ama ele, seja meu imitador. Quando eu começo a fundamentar minha vida em Cristo, ele começa a me tocar, ele começa a me mostrar: olha, para de olhar o site pornográfico, para de masturbar. Quando eu começo a fundamentar a vida em Cristo, para de roubar o seu serviço. Quando eu começo a fundamentar a vida em Cristo, o Espírito Santo começa a me transformar, começa a me tocar. Aí sabe o que é que eu faço? Não é para mim. Eu vou na igreja, eu vou nisso, mas eu não vou mudar. Aí você não baseia mais a sua vida em Cristo. Aí você não conhece a Cristo. Aí você não conhece os princípios de Cristo, e a sua vida continuará sendo uma água. Fundamenta a sua vida em Cristo hoje, para que você possa falar como o apóstolo Paulo, para que você possa falar como o apóstolo Paulo. Ele sabia em quem ele cria, mas ele fundamentou a sua vida no Evangelho de Cristo. Ele sabia em quem ele tinha crido, mas a fundamentação da sua fé, a base da sua fé, não era em homens, não era em livros humanos. A sua base era em Jesus de Nazaré. Era naquele que ele encontrou lá no capítulo 9 de Atos, e ele morreu sendo mesmo que encontrou com Jesus lá em Atos. Será que você é o mesmo? Daquele dia que você levantou a mão e falou: Jesus me aceita, eu te aceito. Será que você é o mesmo? Daquele ano que você se rendeu a Jesus? Não, pastor, infelizmente eu não sou mesmo. Tantos problemas, tantos conflitos na mente, tantas coisas que acontecem, eu me perdi. Sabe por que você se perdeu? Porque você deixou de basear a sua vida em Jesus Cristo. Sabe por que você não tem a mesma sensibilidade que tinha do Espírito Santo na sua vida? Porque você deixou de basear a sua vida em Jesus Cristo. E hoje Ele quer retornar a ser a base da tua vida. Hoje Ele quer retornar a estar no controle da tua vida. Hoje Ele quer retornar a conhecer você, e que você conheça Ele. É numa profundidade escassa, mas uma profundidade profunda, uma profundidade maior. Porque cada vez que eu baseio minha fé em Cristo, mais fortalecido eu sou. Mas quantas vezes eu fortaleço a minha base em Cristo, mais fortalecido eu sou. A luta pode vir, a tempestade pode vir, e eu vou permanecer, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu sei que Ele é poderoso, porque eu sei que Ele está comigo, porque eu sei que Ele está comigo. Ele é comigo. Ele está lá pro alto e dá uma glória a Deus aí, e fala: Jesus, eu te quero nessa noite. Dá uma glória a Deus aí. Acaba a sua piada. Se nós não fundamentarmos a nossa fé em Cristo, nós não saberemos em quem nós temos crido. Se nós não fundamentarmos a nossa fé em Cristo, nós não vamos ter predisposição para crer que Ele pode fazer o impossível na minha vida. Apóstolo Paulo tinha uma fé triunfante, e às vezes perguntamos por quê. A sua vida, escute bem isso, não estava baseada simplesmente na teologia da sua época. A fé triunfante que ele tinha não estava baseada na sua autossabedoria que ele possuía.
aprofundar o seu relacionamento com Cristo. A fé triunfante que ele tinha não estava nos livros dos grandes sábios da época. Não estava baseada nos livros de Eliel e Shammai, os grandes sábios da época, mas estava baseada em querer conhecer mais a Deus e aprofundar nesse relacionamento. Quando ele quis isso, ele começou a basear a sua vida em Cristo Jesus. Ele começou a basear a sua vida. A versão da Bíblia Jerusalém, nesse versículo que lemos, ela muda. Ela diz assim que o apóstolo Paulo, quando fala aqui que ele sabia quem ele tem crido, lá na Jerusalém está escrito assim: eu sabia em quem eu tenho depositado, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. Aonde você tem depositado a sua fé? Aonde você tem depositado a sua fé? Quem tem sido a sua paz? Quando nós entendemos isso, não estaremos condicionados, como eu falei lá atrás. Não estaremos condicionados somente a crer. Quando eu não tenho luta, se eu começar a entender isso, que eu tenho que fundamentar minha vida em Cristo, eu vou entender que não é só nos momentos de alegria que eu vou dar glória a Deus, mas é muito mais nos momentos de dor, de aflição, que eu vou aproximar mais de Deus. A sua